Em uma manhã de inverno comum, a delegacia de polícia de uma pequena cidade recebeu 2 ligações alarmantes. Os policiais foram até a casa indicada, onde os esperava uma cena chocante. O que aconteceu em seguida se assemelhava ao enredo de um thriller policial, e levou 7 anos para desvendar esse caso horrível. Só depois de todo esse tempo, a verdade se tornou pública. Mas nem todos estavam preparados para esse desfecho. Connie Dabat nasceu em 31 de julho de 1976 em uma pequena cidade americana chamada Ellington, no estado de Connecticut. Seus pais também tiveram mais 2 filhas e um filho. Desde pequena, a menina se destacava por sua gentileza e desejo de ajudar as pessoas, e por isso tinha muitos amigos. Mais tarde, graças a essas qualidades, Connie decidiu seguir a carreira médica. Ela se formou na Universidade de Connecticut e depois conseguiu um emprego no departamento de vendas de uma empresa farmacêutica. Além disso, Connie era vice-presidente de uma organização beneficente de sua cidade que fornecia atendimento médico de emergência gratuito para as pessoas. A jovem também queria ter uma família grande e feliz. No início dos anos 2000, ela teve essa oportunidade. Ela conheceu um homem chamado Richard e eles começaram um romance. O casal se casou em 4 de julho de 2003 e alguns anos depois tiveram um filho. 3 anos depois, nasceu o segundo filho do casal. Mais ou menos na mesma época, Connie e Richard decidiram comprar uma casa nova. Eles compraram uma casa grande em um bairro tranquilo na periferia de Ellington e a família se mudou para lá. O local era perfeito para uma família grande. Além do fato de a própria casa ser muito espaçosa, seus filhos podiam brincar no grande quintal. Além disso, os amigos íntimos de Richard e Connie moravam no mesmo bairro e eles sempre passavam tempo juntos com suas famílias. Por muitos anos, eles viveram uma vida exemplar, mas tudo mudou em 23 de dezembro de 2015. Na manhã desse dia, a delegacia de polícia recebeu 2 ligações ao mesmo tempo. Primeiro, a empresa de segurança ligou para relatar que a casa de Richard e Connie estava com um alarme disparado. 5 minutos depois, Richard ligou para a polícia e pediu ajuda. Os policiais chegaram imediatamente à casa, onde os esperava uma cena arrepiante. Um deles entrou pela porta da frente, que estava aberta, e imediatamente percebeu um rastro de sangue que levava em direção à cozinha, vindo da escada do porão. Os policiais seguiram para a cozinha, onde encontraram Richard. O homem estava parcialmente amarrado a uma cadeira tombada com algemas e estava de bruços no chão. Ele tinha ferimentos visíveis no corpo e havia outra amarração de plástico em seu pescoço. O policial o chamou e Richard respondeu com um gemido. Os policiais imediatamente chamaram reforços e começaram a inspecionar a casa e toda a área. Imediatamente após, eles se depararam com outra descoberta horrível. Descendo ao porão, eles viram o corpo de Connie, ao lado do qual estava uma arma. Enquanto isso, os detetives liberaram Richard e, enquanto esperavam a ambulância, o homem contou o que aconteceu naquela manhã. Por volta das 8h10, ele levou seus filhos para o ponto de ônibus, de onde eles pegavam o ônibus para a escola. Depois voltou para casa, se trocou para o uniforme do trabalho, entrou no carro e foi trabalhar. Enquanto isso, Connie ia para um treino no ginásio da organização beneficente local. Logo depois que Richard saiu de casa, ele recebeu uma notificação do serviço de segurança de que o alarme de sua casa estava disparando. Isso já havia acontecido antes, e a causa era sua gata, que eles deixavam sozinha em casa. O homem também percebeu que havia esquecido o notebook que precisava para o trabalho. Então, ele decidiu voltar.
Antes de fazer a curva, ele mandou uma mensagem para seu chefe dizendo que se atrasaria e voltou para casa. Richard voltou para casa entre 8h45 e 9h da manhã. Ao entrar, ele ouviu um barulho no segundo andar. Subindo as escadas, ele entrou no quarto de Connie e, para seu horror, viu um homem desconhecido mexendo no armário. O homem estava vestido com roupas de camuflagem e seu rosto estava coberto. Assim que o criminoso viu Richard, ele o atacou e o derrubou no chão. Em seguida, o desconhecido exigiu que ele entregasse sua carteira, seus cartões bancários e as senhas deles, ameaçando esperar que sua família voltasse para casa e matá-lo. Quase imediatamente depois, Richard ouviu a porta da garagem se abrindo. Aparentemente, Connie havia voltado do treino antes do previsto. O homem gritou que havia alguém na casa e disse para ela correr. O criminoso foi para baixo, mas Richard tentou pará-lo. Durante a luta, o homem desconhecido conseguiu empurrá-lo da escada e Richard caiu no primeiro andar. Enquanto ele se recuperava, Connie correu para o porão, onde eles guardavam 2 armas, e o criminoso foi atrás dela. Depois de alguns instantes, Richard conseguiu se levantar e também foi para o porão. Mas quando chegou lá, o homem desconhecido já estava segurando a arma e no segundo seguinte disparou contra Connie. O som do tiro foi tão alto que Richard quase ficou surdo por alguns minutos. Pareceu-lhe que logo em seguida ouviu um segundo disparo, mas não tinha certeza. Depois disso, o criminoso forçou Richard a se sentar em uma cadeira e amarrou seu braço e sua perna com amarrações de plástico. Em seguida, ele deixou a arma de lado, pegou um alicate que estava no porão e deu várias facadas no homem com a ponta. Em seguida, o desconhecido jogou algumas coisas no chão, pegou um maçarico e começou a queimá-las. Aparentemente, ele estava tentando se livrar das evidências. Depois disso, ele se virou para Richard e apontou o maçarico para ele. Como ele estava apenas parcialmente amarrado à cadeira, o homem conseguiu se levantar e derrubar o maçarico das mãos do agressor. Ele pegou o maçarico e o apontou para o agressor, que estava desarmado e imediatamente fugiu do porão. Logo depois, Richard subiu para cima para ligar para a polícia. Enquanto o homem contava o que havia acontecido, os policiais vasculharam a casa e o território ao redor em um raio de vários quilômetros, mas não conseguiram encontrar o suspeito. A única coisa que encontraram foi a carteira de Richard, que estava jogada no gramado em frente à casa. Os investigadores chamaram cães farejadores para tentar encontrar o rastro do assassino. Eles deixaram os cães cheirarem a carteira, já que o criminoso havia ficado com ela por algum tempo. No entanto, isso não deu certo. 3 cães diferentes sempre levavam os detetives de volta para Richard. Depois disso, os cães farejadores foram levados pela casa, na esperança de que pudessem sentir o cheiro de outra pessoa. Mas isso também não deu em nada. Isso pareceu estranho para os detetives. Os cães treinados conseguem detectar rastros de pessoas, mesmo que tenham passado alguns dias. Mas, nesse caso, nenhum dos 3 cães sentiu nada. Outro ponto estranho era a cronologia dos eventos. Segundo Richard, o tempo entre ele entrar em casa e o criminoso fugir foi de cerca de 5 minutos. Levando em consideração que ele voltou para casa entre 8h40 e 9h da manhã, tudo deveria ter terminado no máximo às 9h05. No entanto, a empresa de segurança informou os policiais que o alarme da casa só disparou às 10h16 da manhã. E alguns minutos depois, Richard ligou. Isso significava que ele havia passado mais de 1 hora em casa antes de chamar a polícia. Além disso, havia muito pouco tempo entre Connie sair para o treino e voltar para casa. Enquanto isso, o homem foi levado para o hospital e os médicos determinaram que todos os ferimentos que ele havia sofrido não eram risco de vida. Lá,
Os detetives o interrogaram novamente, na esperança de obter uma descrição do agressor. Richard disse que ele era alto e corpulento, mas que não conseguia ver seu rosto por causa da máscara. Os legistas examinaram o corpo de Connie e descobriram que ela havia levado 2 tiros no abdômen e na cabeça. Os detetives praticamente não tinham pistas e continuaram a conversar com Richard na esperança de obter mais detalhes. Quanto mais perguntas faziam, mais suspeitas eram as respostas. Inicialmente, o homem disse que havia saído de casa para ir trabalhar enquanto Connie se preparava para o treino, mas no hospital ele declarou que não conseguia se lembrar exatamente quem havia saído primeiro. Ele também não se lembrava se havia ligado o alarme antes de sair ou se sua esposa havia feito isso. Richard também mudou sua versão dos fatos. Inicialmente, ele disse que ouviu um barulho no 2º andar assim que entrou em casa, mas agora ele contava que não havia ouvido nenhum barulho e que só percebeu o criminoso quando subiu e entrou no quarto. O homem também disse que o criminoso não o empurrou da escada do 2º andar, e sim que ele tropeçou e caiu, mas a discrepância principal estava relacionada ao momento do assassinato. Richard disse que correu para o porão e viu o criminoso tirando a arma de Connie antes de atirar nela. No entanto, inicialmente ele havia dito que não sabia como o agressor havia conseguido a arma. Além disso, segundo o homem, havia uma escuridão total no porão e os detetives se perguntaram como ele havia conseguido ver o que estava acontecendo. Richard também acrescentou que não havia visto o corpo de Connie por causa do escuro, então ele não tinha certeza se sua esposa estava morta. Outro ponto suspeito eram os ferimentos causados pelo alicate que Richard havia sofrido. Todos eles eram superficiais e não representavam nenhuma ameaça. Mas o mais interessante é que a maioria deles estava do lado esquerdo do corpo. Levando em consideração que o homem era destro e que sua mão direita não estava amarrada à cadeira, ele facilmente poderia ter se machucado sozinho. Além disso, não havia nenhum hematoma ou arranhão em seu corpo. Segundo o homem, ele lutou com o criminoso e caiu da escada, o que deveria ter deixado marcas. No entanto, não havia nenhuma nas calças de Richard. Havia sangue, mas os peritos encontraram inconsistências com sua história. Se o homem tivesse sido ferido com um objeto pontiagudo enquanto estava sentado na cadeira, pelo menos algumas gotas de sangue teriam ido para a parte inferior da calça. No entanto, não havia nenhum vestígio. O mesmo ocorreu no local do porão onde o criminoso feriu Richard com o alicate. No chão onde estava a cadeira, deveria haver muito sangue, mas os peritos encontraram apenas algumas gotículas pequenas. Mas isso não é tudo. Segundo Richard, depois da fuga do criminoso, ele ficou inconsciente por um tempo e depois rastejou pela escada do porão até o 1º andar. No entanto, não havia nenhum vestígio de sangue nos degraus, embora o homem estivesse ferido e devesse estar sangrando. Outro detalhe estranho chamou a atenção dos detetives. Ao inspecionar a cena do crime, eles perceberam que a janela do porão estava aberta. Os policiais assumiram que o criminoso poderia ter entrado na casa por ela, mas havia um ponto interessante. As fechaduras haviam sido retiradas da janela e isso havia sido feito do lado de dentro. Em outra janela, elas também estavam fora. Os investigadores decidiram fazer um pequeno experimento. Eles tentaram abri-la por fora, mas só conseguiram quando um dos policiais chutou a janela e a quebrou. Assim, os detetives duvidaram que o criminoso pudesse abrir a janela, mesmo sem as fechaduras, sem quebrar o vidro. Tudo isso levou os investigadores a acreditar que a história de Richard poderia ser inventada. Eles foram até ele novamente no hospital e perguntaram se ele e Connie estavam com problemas no casamento.
E então o homem afirmou que tinha uma amante, mas Connie não sabia. Segundo ele e sua esposa queriam ter um terceiro filho, mas Connie não conseguia engravidar. Então Richard sugeriu a opção de barriga de aluguel e ele escolheu sua ex-colega de classe para o papel. Ela havia se divorciado recentemente e queria ter um filho. O casal ofereceu a ela o seguinte plano. Ela teria um filho de Richard e depois os três criariam a criança juntos. E a mulher concordou. Inicialmente, eles planejaram fazer a fertilização in vitro. No entanto, o serviço era muito caro. Então eles decidiram fazer tudo de forma mais natural e Richard fez sexo com ela. E ela engravidou. Segundo ele, ela não se importava e apoiava tudo o que estava acontecendo. Os detetives tinham muitas dúvidas sobre a veracidade dessa história, pois ela parecia totalmente irreal. Eles continuaram a fazer mais perguntas para Richard e sua história mudou novamente. Literalmente, alguns minutos depois de contar essa história, ele afirmou que, na verdade, Connie e sua amiga nunca se encontraram e nem sequer conversaram. Ele também disse que não tinha certeza se sua esposa sabia da gravidez. Embora em uma conversa posterior com os policiais, ele finalmente admitiu que estava simplesmente traindo sua esposa com sua ex-colega de classe por vários anos e que Connie não sabia de nada. Os detetives entraram em contato com a mulher e ela disse que havia se envolvido romanticamente com Richard menos de um ano antes. Ela sabia que ele era casado, mas pensava que ele estava em processo de divórcio, pois foi ele quem lhe disse isso. A mulher engravidou em junho, 6 meses antes do incidente. Richard insistiu que já havia contratado um advogado para o divórcio e que pretendia finalizar o processo antes do nascimento do bebê. No entanto, os investigadores descobriram que, na verdade, o homem não havia procurado um advogado. Além disso, todos os conhecidos de Connie disseram que ela nunca mencionou o divórcio. Tudo isso foi suficiente para que os detetives começassem a considerar Richard como o principal suspeito. No entanto, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência sólida contra ele. Então, os policiais começaram a considerar todas as possibilidades. Foi aí que eles descobriram algo interessante. Amigos e parentes da família contaram a eles que Connie havia reclamado várias vezes de um construtor com quem eles tiveram problemas. Ele havia feito um trabalho de má qualidade na casa deles e o casal estava tentando reaver parte do dinheiro. Mas o empreiteiro era bastante agressivo e Connie confessou que estava com medo dele. Por causa desse problema, ela e Richard compraram 2 armas e instalaram um sistema de alarme. Os investigadores verificaram a ficha do homem. No entanto, ele tinha um álibi incontestável para a época do assassinato. No final, eles voltaram para seu único suspeito, o marido da vítima. Por muitos meses, os policiais não contaram ao público que o consideravam um possível assassino. Todos os conhecidos e parentes de Connie não acreditavam que um assaltante desconhecido estivesse por trás do crime e viviam a vida de Richard. Os detetives passaram muito tempo conversando com as amigas mais próximas de Connie. Elas declararam que a mulher com certeza teria contado a elas se soubesse das traições do marido, especialmente se sua amante estivesse grávida. Outros conhecidos da família observaram que Richard estava se comportando de forma estranha após o assassinato. Ele não parecia estar abalado ou chateado, e alguns dias após a morte da esposa, ele escreveu para alguns vizinhos perguntando onde eles costumavam pedir comida. Investigando mais a fundo, os policiais descobriram que Connie e Richard estavam com sérios problemas financeiros. A esposa não entendia para onde o dinheiro ia, enquanto Richard o gastava secretamente com sua amante.
No celular dela também havia uma nota com o título "Por que eu quero me divorciar?". A mulher listou os motivos. Richard estava sempre mentindo, tratando mal ela e os filhos, pegando o dinheiro dela sem pedir, mais algumas coisas. Com base nisso, os investigadores chegaram à conclusão de que Connie estava pensando em se separar. No entanto, ela não tinha a menor ideia da vida secreta de seu marido. Ao analisar as finanças com mais detalhes, os policiais descobriram que apenas 5 dias após o assassinato, Richard tentou sacar $500 mil da conta de seguro de vida de sua esposa, mas o Departamento de Segurança rejeitou a solicitação. Um mês depois, ele recebeu um cheque de $75 mil do empregador de sua esposa. Tudo isso indicava que Richard poderia ter um motivo para matar, mas não provava sua culpa. Outro fato curioso foi que Richard cancelou o contrato com a empresa de segurança apenas 19 dias após o assassinato. Se sua história sobre o criminoso fosse verdadeira, seria o passo mais ilógico, colocando em risco não só o próprio homem, mas também seus 2 filhos. Na tentativa de encontrar alguma evidência, os detetives obtiveram um mandado para inspecionar todos os dispositivos eletrônicos da casa. E foi aí que eles finalmente encontraram algo sério. Juntando todas essas informações, os policiais conseguiram reconstituir a cronologia precisa dos eventos. Na manhã daquele dia, às 8h44, o sistema de segurança registrou a abertura e o fechamento da porta da garagem. Os investigadores determinaram que foi Connie quem saiu para o treino, pois às 8h53 ela foi flagrada pelas câmeras perto do ginásio. Richard, que ainda estava em casa naquela época, primeiro desativou o alarme e depois o religou. Depois disso, ele deveria ter saído de casa e ido trabalhar. Mas às 8h59, o homem desativou o alarme novamente usando seu controle remoto. Levando em consideração que ele estava a apenas alguns metros do sistema, Richard deveria ter voltado para casa. Isso batia com sua história de que havia voltado para pegar o notebook, mas havia um problema. O homem disse que recebeu uma notificação de que o alarme estava disparando enquanto ia para o trabalho. No entanto, o sistema de segurança não registrou nenhuma violação durante esse período, o que significa que ele não recebeu nenhuma notificação. Às 9h02, Richard acessou sua conta de e-mail com o tablet e 2 minutos depois, ele escreveu para seu chefe dizendo que se atrasaria porque o alarme havia disparado. Há outra inconsistência aqui. Além do fato de que, na verdade, não havia nenhuma notificação sobre o alarme, Richard também mentiu sobre essa mensagem para os policiais. Ele disse que a enviou assim que recebeu a notificação, estando a vários quilômetros de casa. Mas os dados do tablet mostraram que, no momento em que ele enviou a mensagem, ele estava em casa, pois estava conectado ao Wi-Fi doméstico. Isso significava que o homem passou pelo menos 4 minutos em casa antes de encontrar o ladrão, e tudo o que aconteceu depois levou menos de 1 minuto, o que era impossível até mesmo na teoria. Mas a principal evidência foi o testemunho da pulseira de condicionamento físico de Connie. Ela chegou ao ginásio às 8h53. Mas saiu poucos minutos depois porque o treino foi cancelado. Às 9h08, a pulseira parou de registrar os passos. Com base nisso, os investigadores concluíram que Connie entrou no carro e voltou para casa. A viagem durava 8 minutos e foi aí que começou o mais interessante. Segundo Richard, o criminoso atacou sua esposa quase que imediatamente depois que ela entrou em casa.
Mas os dados da pulseira refutavam isso. A mulher caminhou 370 metros dentro de sua casa entre 9 horas e 18 e 10 horas e 17 da manhã. Os dados de sua conta em uma rede social também mostraram que ela estava online por 6 minutos nesse período. Isso significa que Connie entrou em casa às 9 horas e 18 e ficou viva por quase 1 hora, o que não batia absolutamente com a história de seu marido. O ponto crucial aqui era que a polícia não tinha apenas inconsistências teóricas em mãos, mas provas digitais completas. Os policiais levaram mais de 1 ano para coletar essas informações detalhadas e, em abril de 2017, finalmente prenderam Richard. Para a maioria de seus conhecidos, esse evento foi um choque total. Todos eles não tinham a menor ideia de quais evidências a polícia havia conseguido reunir e continuavam a acreditar na história de Richard sobre um ladrão desconhecido. O homem foi acusado de assassinato e, inicialmente, eles queriam dar a ele uma fiança de $5 milhões. No entanto, seu advogado argumentou que Richard não tinha antecedentes criminais e também tinha 2 filhos menores sob sua guarda. Como resultado, a quantia foi reduzida para $1 milhão e ele imediatamente pagou esse valor aguardando o julgamento. Richard passou 5 anos inteiros preso, pois o processo foi adiado várias vezes. Ele começou apenas em abril de 2022, e durante esse tempo, o advogado do homem conseguiu reunir muitos fatos interessantes. A defesa apresentou provas de que 6 amostras de DNA de uma pessoa desconhecida haviam sido encontradas na casa. Eles também apontaram que uma quantidade muito pequena de pólvora havia sido encontrada nas mãos de Richard. Se ele tivesse sido quem atirou, deveria haver muito mais. A acusação refutou esses argumentos. A amostra de pólvora só foi coletada várias horas depois que o homem foi levado para o hospital. Durante esse tempo, Richard facilmente poderia ter apagado a maioria dos vestígios. Quanto ao DNA, não havia nenhuma prova de que pertencia ao criminoso misterioso. Essas amostras poderiam ter sido deixadas por qualquer pessoa que tivesse visitado a casa de Richard e Connie pelo menos uma vez. Por sua vez, a acusação apresentou um mapa digital detalhado dos movimentos do casal naquela manhã, que refutou completamente todas as afirmações de Richard. As evidências indicavam que a mulher havia morrido 1 hora depois de supostamente ter sido morta por um ladrão desconhecido. Até aquele momento, ela havia se movimentado pela casa e usado as redes sociais como se nada estivesse acontecendo. A própria história de Richard também se tornou um argumento forte para a acusação, pois o homem mudou seu depoimento várias vezes. Todas as contradições em suas palavras foram usadas como mais uma prova da falsidade de sua história. O julgamento durou 22 dias e, em 10 de maio de 2022, o júri o considerou culpado. Richard foi condenado a 65 anos de prisão. No entanto, ele continuou a insistir em sua inocência. Esse julgamento foi uma provação difícil para os familiares e amigos de Connie, pois só durante o próprio processo eles ficaram sabendo de todas as evidências contra seu marido. Até aquele momento, muitos deles ainda acreditavam na história sobre o ladrão desconhecido. Mas depois que todas as cartas foram colocadas na mesa, ninguém mais duvidou da culpa de Richard. No entanto, os advogados do homem anunciaram planos para apelar da sentença, até que ela seja revista. Mas, por enquanto, todas essas tentativas não tiveram o resultado desejado. Quanto aos filhos de Connie, eles foram morar com parentes da mãe. Na época do assassinato, eles tinham 6 e 9 anos. Mas as crianças viveram com o pai até o momento da sentença.